Olá, boa noite. E hoje eu estou te convidando para invadir mais uma vez o Clube Transição Digital para mais uma aula que eu ministro aqui com eles às quintas-feiras, às 8 horas da noite, quem é sócio do clube. E eu vou convidar você para essa aula que está imperdível, focado em como você vai estruturar o seu curso lá na área de membros, né, do Hotmart, por exemplo, os módulos, como visualizar os módulos, para que você possa dar aí o passo a passo, né, para a sua audiência, para o seu aluno, né, como criar esse curso no passo a passo, tá? Então vamos lá, vamos invadir aqui que você vai entender muito mais. Bora? Olá, muito boa noite a mais uma aula do Clube Transição Digital. E hoje vai ser uma aula que vai ser um exercício mental, porque são momentos que a gente precisa de um pequeno empurrão, né, do veículo para ele soltar a ladeira. Para quem quer ser produtor digital, criar um produto digital, nós vamos falar um pouquinho mais como estruturar de forma mais minuciosa, com mais detalhes, o passo a passo dos módulos. Como enxergar isso? Como enxergar o momento, das aulas que você precisa gravar. Pode ser gravado em celular, viu? Pode ser gravado em celular. Gravar e qual informação passar para o seu aluno que já comprou o seu produto digital. Essa é a proposta do dia de hoje. E vai ser, acredito eu, bem rapidinha. Eu vou passar, é legal que vocês anotem, caso tenha dúvida, a gente vai abrir depois para perguntas, para a gente tocar essa aula em relação a essa estrutura de montagem dos módulos, como vocês já viram na área de membros do Hotmart, né, quando vocês entram lá, aquelas estruturas passo a passo que tem lá, e vai ter uma outra com uma estrutura bem mais intensa. Deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp para não apitar. Eu vou aqui para isso. Tá? Então vou direto ao assunto para a gente poder tocar isso de forma mais ágil hoje, até porque é um raciocínio lógico. Tá? Eu vou dar como exemplo o próprio Clube de Transição Digital, de uma certa forma, para que todos possam entender, já que cada um tem um nicho diferente. E aí depois, no final, a gente pode abrir para perguntas, por exemplo, e eu entender o momento de vocês, do produto de vocês, e tentar ajudar essa mesma estrutura passo a passo para o produto, de repente, da Sheila. Não sei se a Paty tem um produto definido, enfim, se tiver, a gente também pode dar uma mastigada em relação a isso. A Rosvita eu acho que está mais para afiliado, enfim, a gente está em dúvida, mas vamos lá. Bem, produto digital. Primeiro nós temos que identificar que você é um expert, ou seja, o que é você ser um expert? Você domina alguma coisa, você domina, né? Ou você, através de passo a passo na sua vida, você conquistou alguns resultados, né? Por exemplo, as pessoas que passaram em concurso público, hoje de repente é um delegado de polícia, como que ele chegou lá? E as pessoas que querem ser um delegado de polícia, se essa pessoa ministrar uma aula, por exemplo, um curso online de e aí teve uma delegada em São Paulo que me questionou bem isso, e vai ser bem legal, que ela diz o seguinte: Alexandre, mas se eu fizer um curso sobre como você ser uma delegada, a pessoa vai comprar o curso, vai assistir às aulas e pode ser que ela não passe, provavelmente talvez ela nem passe. E aí foi a chave que virou, né? Que eu falei para ela assim: você não vai ensinar a pessoa, e entende que existem detalhes no marketing digital, que a comunicação é o diferencial. Tá? Então eu falei para ela: você não vai ensinar a pessoa a se tornar uma delegada. Você vai ensinar a pessoa, você vai, na verdade, passar para a pessoa dizendo o passo a passo que você fez para se tornar uma delegada.
Entende? Então ela não se compromete. Então repara que muda a comunicação. A aula é a mesma, né? A aula vai ser a mesma, mas muda a arte de se comunicar, muda a comunicação. Ela não se compromete em falar que você vai passar no concurso se você comprar o meu curso online. Ela não se compromete. Ela fala assim, olha, eu vou te mostrar todos os passos que eu dei para chegar como delegada de polícia. Estou dando exemplo, tá? Até porque funcionário público, muitos deles não podem, alguns casos não podem ter esse tipo de visibilidade. Mas fica aí um exemplo que aconteceu comigo numa mentoria com uma delegada de polícia de São Paulo, tá? Óbvio que nós já estamos no estágio que, nessa aula, já estamos no estágio que já sabemos qual é o nicho a atuar, já sabemos quem é o público-alvo, quem que a gente quer atingir, quem é essa pessoa, qual é a profissão, o que ela faz, o que ela gosta, qual a idade, qual o sexo, onde ela mora, enfim, todos os detalhes, que é o que nós chamamos da persona, né, para identificar o seu potencial cliente ideal, ok? E aí, nós também já passamos aí da fase do produto, no sentido de definir mais ou menos aí, vamos lá, definir o título do produto, já passamos por isso, já passamos pelo qual e-book, lembra a isca digital, ou e-book, ou aula, ou um curso gratuito, mini curso gratuito, enfim, para você capturar o lead, né, capturar o e-mail da pessoa, já passamos por essa fase também. Já passamos também pela fase dos conteúdos, né, que a gente cita aí dos 8 conteúdos, os títulos, que são eficientes para poder, através do chamado jornada de compra, né, que são aqueles conteúdos que têm essa fase do aprendizado e de descoberta, do reconhecimento do problema, da consideração da solução e da decisão de compra. Então ali você tem um aquecimento. Essas pessoas vão estar fluindo, né, dentro do funil para comprar o teu produto, que este não precisa estar gravado. Exemplo do próprio Clube de Transição Digital, que começou assim, e exemplo de vários outros que foram entregues. Você faz o primeiro módulo do curso e depois você vai entregando mediante a próprio curso da Azula, que a Paty também tem, né, em relação à liberdade criativa de fundos fotográficos, que nós demos como bônus 12 cenários, e esse cenário era entregue um por mês, apesar de que ela atrasou. Na verdade, eu atrasei na edição, né? E aí você vai entregando aquilo lá, mas como era bônus, eu fiquei despreocupado, né? Porque é bônus. O conteúdo, a promessa foi entregue no prazo, né? Que é a aula de como fazer o fundo fotográfico, nesse exemplo desse produto digital, ok? Então, nesse cenário aqui, você é o expert, você é o especialista naquele assunto que você domina, seja pela sua, não é nem sua formação, porque na verdade mais vale a experiência vivenciada do que a formação. Não adianta uma pessoa se formar em administração de empresa e nunca ter administrado uma empresa. Com certeza, aquele que administrou uma empresa sem ser formado em administração tem muito mais peso, porque ele é uma pessoa de sucesso. Caso ele tenha atingido sucesso, as pessoas querem o sucesso, não querem a credencial dele, certo? Então, entenda isso. E ser um expert, você tem, né, mais uma vez, você pode ensinar a pessoa como fazer um brigadeiro, como encerar um carro, estou falando de produtos que existem mesmo, né? Como ser um motorista de aplicativo, ou aquele fato de como eu fiz, né, como eu conquistei o resultado XYZ, tá? Como eu me tornei desejada pelas empresas de têxteis da região, que todos querem me contratar, por exemplo. Então, aí você vai mostrar esse passo a passo. Está entendido esse ponto? Né? Então, vamos lá. Bem, nesse ponto agora, e ponto-chave, que você precisa entender isso
é a peça-chave para facilitar a sua visualização, a sua estrutura, tá? Dos módulos, que é o que nós chamamos do marketing digital hoje em dia, né? Que é, qual é a sua Roma, ou seja, qual é a sua promessa, ou seja, o que você promete para o seu futuro aluno, que ao comprar o curso ele vai conquistar, né? Então, assim, você tem o seu aluno está no ponto A e ele quer ir para o ponto B. Então, ele não sabe editar foto no aplicativo do Lightroom. Ok. Então, o que você está prometendo? Estou prometendo que eu vou ensinar ele, mostrando que ele será capaz, ao término do meu curso, a aprender a editar as fotos com a ferramenta Lightroom ou a ferramenta Photoshop, por exemplo, tá? Isso aí são ferramentas utilizadas por quem edita fotografia. Assim pode ser com edição de vídeo. Ou repara, você pode ensinar desde o pequeno curso ao grande curso, em quantidade de aulas. Não importa, Alexandre, são quantas aulas que eu tenho que colocar na área de membros, quantos módulos, qual o conteúdo, qual é a quantidade. Não existe a quantidade exata, existe o cumprimento da sua promessa. Por isso que a promessa do produto, ela para que a gente possa dar o passo adiante, ela tem que estar certa, né? Será a base até para te facilitar a estruturar esses tópicos, né, dentro dos módulos existentes deste curso, ok? Então você pode ensinar tanto isso como pode ensinar como como fazer um TCC, né? Quem está terminando a faculdade, como fazer um TCC perfeito, como fazer um brigadeiro, como fazer qualquer detalhe nisso, ou até um grande curso, como dominar todo o marketing digital, por exemplo, tá? Então, a promessa está aí, né? Então, é a mesma coisa você colocar uma estrutura de muitas aulas e você achar também isso. Nossa, eu tenho trocentas horas gravadas de aula. Será que esse curso vale 5 mil, 10 mil reais? Entende? Então, isso não é a forma de mensurar, né? Porque o que você está ensinando para a pessoa? O exemplo de como se tornar um motorista de aplicativo, que é uma pessoa que já faturou já em um só lançamento, mais de 300 mil reais em 7 dias, isso normalmente não precisaria ser um custo caro, até porque o que a pessoa está ofertando à pessoa é a comodidade da coisa mastigadinha do passo a passo para como ser, nesse exemplo, um motorista de aplicativo. Tá? Então é mastigadinho, porque é óbvio que se essa pessoa pegar o telefone, ligar lá para a empresa de aplicativos, entrar no site, procurar vídeos no YouTube, ela vai conseguir encontrar. É o mesmo caso do Brigadeiro Gourmet, nossa, que tem faturamento chegou a 800 mil reais, é óbvio que não é o primeiro lançamento, né? De 800 mil reais só para fazer Brigadeiro Gourmet. Ou seja, é a comodidade, né? O curso, eu não me lembro qual era o valor, acho que R$ 197, alguma coisa assim, enfim. Mas é a comodidade do passo a passo, para você não ficar no YouTube pesquisando vários vídeos do YouTube para saber qual é o melhor brigadeiro, ou o brigadeiro assim, ou assado e tudo mais, você já tem tudo aquilo mastigado, tá? Porque essa é a diferença, e as pessoas podem se perguntar inicialmente por isso. Mas, Alexandre, por que a pessoa compraria o meu curso se ela encontra praticamente tudo no YouTube? Essa é uma pergunta que qualquer produtor digital faria, né? E sim, eu poderia dizer que na grande maioria, 99%, 90%, né, você encontra sim de forma gratuita no YouTube. Mas então por que as pessoas compram um curso? Exatamente para mastigar, o que nós chamamos do passo a passo. Então, o que nós vendemos, né, no mundo digital é a comodidade nesse aspecto, é ajudar a pessoa que quer
seja fazer o brigadeiro, seja isso, seja aquilo, ela quer aquilo, ela está em busca daquilo, né? Ela de repente digitou no Google lá como passar em concurso público, como ter uma redação perfeita, como isso, como aquilo, e aí encontra o curso. Tá? Então, inclusive, a gente fala que essa pessoa já está pronta, né? A gente chama de anúncio de prontidão também, está pronta para comprar. Ela digita lá e já quer comprar. Ela não quer nem baixar o seu e-book e entrar no aquecimento, ela quer resolver aquele problema. Então, isso também é uma aula que a gente vai... Eu já até falei um pouquinho dela, mas nós vamos fazer numa outra também, que são outros tipos de lançamento, ok? Então, bem definido essa promessa, essa definição, você então vai começar a ter uma visão macro. E quem está no meio sabe melhor do que ninguém como estruturar essa aula. Tá? Então, se a minha promessa é como você vai trabalhar no digital, e vou dar o exemplo do Clube Transição Digital, que é ajudar a pessoa a ter monetização através do computador conectado à internet, com alguns dos tipos, como produtor digital, que é o exemplo que a gente está dando aqui, né, como afiliado profissional, enfim. Então, é essa visão macro. E eu, como eu estruturei inicialmente, vou dar um exemplo do pontapé inicial, não vou nem ir até o final, porque nem faz sentido para vocês. Tá? Mas, assim, primeiro módulo, introdução, as boas-vindas, né? As questões técnicas que você quer colocar, a sua metodologia. Olha, eu vou te ensinar, você vai ter, além dos vídeos, você vai ter material de apoio, que você vai poder baixar o PDF. Então, é toda uma instrução de que é importante. Muitos deles, em vez de usar o módulo chamado introdução, inclusive o nosso também vai ser assim, chama-se o módulo Comece Aqui, ou seja, para forçar com que a pessoa faça essa leitura. Como é que vai funcionar o suporte caso você precise? Tá? Então, é um módulo introdutório, é um módulo para que você possa educar o seu aluno para o acesso ao suporte, para caso aconteça alguma coisa, como é que é para baixar o certificado, né, caso você ofereça e tudo mais, você vai dando as instruções. Tá? Então, o primeiro módulo, já explicando, deixando claro para ele também o que ele comprou, né? Os módulos que você vai passar. Então, é aquela introdução, aquele sumário, né? Como tem em todos os livros também, tá? Beleza. Depois da introdução, do Clube Transição Digital, como tem o diferencial associar o padrão de comportamento, primeiro módulo que já está sendo colocado todas as aulas lá, é o autoconhecimento, né? É o autoconhecimento, porque é importante para mim que você saiba qual é o seu padrão de comportamento, para que você possa ter uma jornada no mundo digital de forma mais leve. Tá? Então, o módulo autoconhecimento é o meu módulo 1. Eu poderia chamar aquele módulo Comece Aqui ou Introdução como módulo 0, porque eu não ensino nada nesse módulo, né? Eu só educo ele. Depois que eu faço o módulo de autoconhecimento, só para você perceber como é que é o raciocínio lógico da coisa, tá? Eu estou botando o módulo. O que é o módulo? É a visão macro. Não é o passo a passo, porque dentro do módulo de autoconhecimento eu tenho várias aulas, né? Então, e é esse exercício que é importante vocês fazerem, que é a visão macro. Ou seja, não é agora que nós vamos destrinchar os tópicos da aula de autoconhecimento. Nesse exemplo, né? Nós estamos falando da visão da etapa. E essa parte do meio aqui, a gente vai destrinchar de outra forma. Então, para você ter essa visão macro, no meu caso, comece aqui, autoconhecimento. Depois do autoconhecimento é o quê? Nicho, né? Repara que eu aperto muito a questão do nicho. Depois eu vou para o módulo
persona. Repara que são situações bem diferentes, né? mas que tem uma estrutura de passo a passo, diferente do YouTube, que você não encontra no passo a passo. Por isso que o YouTube gratuito é diferente do... Alexandre, você tem algumas aulas aqui que são gratuitas e, enfim, que você ensina e tal. Aqui eu ensino passo a passo. Aqui eu pego na sua mão, aqui eu tiro suas dúvidas e tudo mais. Tá? Inclusive, essa aula está gravando para ser liberada por um período curto de uma semana dentro do canal, lá também. Tá? Então, o autoconhecimento, nicho, persona, aí depois é o produto, módulo, produto, que eu vou falar sobre as partes do produto. Inclusive essa aula agora que nós estamos fazendo, ela vai fazer vai ser a parte integrante do módulo produto. Vai ser mais um tópico, que é o passo a passo para estruturar o seu curso online. Tá? É o que nós estamos fazendo. Depois o lançamento, né? Que tipo de lançamento que eu vou fazer e tudo mais. Então esse é o módulo. Depois que você definiu ali os módulos, eu começo a entrar com um módulo mais bruto, que é posicionamento, né? Porque assim, você já montou a estrutura. Aí você tem o posicionamento, depois que você se posicionou na internet, que você ajustou a sua bio e tudo mais, a gente começa a ligar a máquina, né? Que ela tem como ligar a máquina através do tráfego orgânico, que são as suas comunicações nas redes sociais, de forma orgânica, suas aparições, suas lives, suas postagens, e o tráfego pago, que é o anúncio que aparece no Facebook e Instagram, que é uma forma de você ir mais rápido, ok? Então eu vou até abrir aqui isso é uma visão macro, tá, do Clube Transição Digital, da estrutura que está dentro dos módulos da área de membros do clube. E aí, dentro dele, aí eu vou dar um exemplo. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Módulo autoconhecimento. O que eu preciso entender é o seguinte: o que eu quero passar para o meu aluno e qual o passo a passo ele precisa fazer dentro do módulo autoconhecimento para que ele possa, por fim, ter o conhecimento dele próprio, né? Então, por exemplo, o que eu fiz em cada deixa eu só limpar aqui o lixo, que o computador reclamou aqui que está berrando. Esvaziar lixo, pronto. Porque está gravando a aula, então está gravando o HD aqui. Então, por exemplo, a ferramenta, em todos os módulos eu fiz um chamado Introdução ao Módulo, onde em cada módulo eu explico detalhes daquele módulo. Então, a introdução de módulo autoconhecimento. Eu explico da importância de você ter o autoconhecimento para que você possa ou desenvolver determinada competência comportamental ou delegar e tudo mais. Então, a pessoa vai seguir os módulos. Aí ela tem a aula, por exemplo, de uma ferramenta, né, que eu aplico, que é a ferramenta de valores, que é a essência dos valores humanos, né, para ela ter conhecimento, família, dinheiro, status, enfim. Isso aí repara que é uma aulinha, é uma aula que é parte integrante do módulo autoconhecimento. Aí eu vou pular direto para o módulo de nicho, que é mais que vocês têm mais clareza e facilitar aqui a comunicação. No módulo de nicho, só para você ter uma ideia, eu não vou falar de todos não, tá? Porque seria muita coisa realmente. Mas no módulo de nicho, introdução ao módulo, onde eu falo, né, o que é nicho, tal, e aí a gente começa. O objetivo do módulo. O que eu espero, o que o aluno deve ter ao fim daquele módulo? Repetindo. Né, você também entrar com o objetivo do módulo é mostrar para ele, olha só,
Neste módulo do nicho, é importante que você saia com o nicho definido para que você possa criar toda a sua estrutura do mundo digital. E aí entra o que é nicho, o que é subnicho. Aí outra aula, outro tópico, aí é outro tópico dentro do módulo. A importância de escolher um nicho, né? Que inclusive foi a aula de terça-feira agora, que vocês, não sei se repararam. Aí tem os assaltantes do nicho, que é a que o Rosvita falou, nossa, esses assaltantes, lembra? É a aula, é aquela aula que vai ser, já está fatiada e vai estar dentro desse passo a passo. Repara que a diferença é que lá no YouTube você acaba vendo as coisas fora de ordem, né? Proposital, até porque senão realmente para que a pessoa vai entrar no clube, né? Se está tudo ali no passo a passo. Então lá não tem uma ordem, tá? De como conseguir. A pessoa tem que montar as peças, e esse é o diferencial, tá? Preenchendo o formulário do nicho, né? Aquele formulário que a gente sabe, aí conhecendo a ferramenta Ikigai, aí tem a ferramenta que eu desenvolvi que é Eu Amo, tem a ferramenta que eu desenvolvi Quadro da Paixão, tem a ferramenta Clareza do Sonho, tem a tendência dos nichos de mercado, e porque, para esse exemplo que eu dei só sobre a questão de nicho, porque cada ferramenta ali, porque, por exemplo, pode ser que a Rosvita, ela pegue a ferramenta Eu Amo, e aí ela, peraí, mas eu amo isso, eu amo aquilo, exemplo. Então ela ainda vai ficar com dúvida do nicho, porque ela gosta de 3 coisas. Aí depois ela vai então para a ferramenta Quadro da Paixão, porque ela está em dúvida ainda. E é uma ferramenta que eu dou uma aula, explico outro. O intuito nesse módulo é que a pessoa ela começa, na verdade, no módulo com 10 nichos, e aí ela vai eliminando, né? A cada ferramenta que ela vai aplicando, ela vai tirando fora para poder ter clareza de qual realmente nicho ela quer atuar no mundo digital, porque tendo o nicho claro, é 50% de resultado já atingido, tá? Porque aí você vai bem mais... Quando você já sabe para onde vai, o caminho fica mais fácil, né? Porque cada passo que você vai dar é em direção a esse caminho certo, né? Não adianta, não sei para onde vou, então qualquer lugar serve e acaba perdendo tempo. E pode ser, sim, que a pessoa tenha, Alexandre, mas eu já tenho nicho já. Eu preciso assistir a aula de nicho? Bem, eu diria que não, né? Mas, na verdade, muita gente também acha que sabe o nicho. E, na verdade, ela não sabe o nicho. Ela acredita ser aquele nicho. Então, talvez os módulos, as aulas deste módulo do nicho, ela vai ficar... ela vai abrir outros horizontes para a pessoa. Poxa, não era bem aquilo, ainda bem que eu fiz essa ferramenta aqui. Por exemplo, queira ou não queira, a grande maioria das pessoas que quando entram no mundo digital, elas vão no nicho qual? Aquele que dá dinheiro. Aquele que dá dinheiro. Principalmente aqueles que querem viver como afiliado profissional. Por quê? Porque o afiliado profissional, ele não precisa ser expert em nada. Ele pode ser um grande afiliado para vender um produto de emagrecimento sem nem entender nada sobre o assunto. Entendeu? Então, por isso que a definição de nicho é extremamente importante. Tá? Principalmente por isso que eu falei que é uma aula para produtor digital. Tá ok? Para quem quer fazer seu produto digital. E aí você vem para os demais módulos. A persona, que é o quadro da persona. Aí tem um módulo de validação de nicho, que é a validação externa. Aí tem um posicionamento, né? Aí tem aula que fala sobre você ser autêntico, da quebra de paradigma, tem aula sobre você, qual é a sua história para você criar, qual é a sua mensagem, qual é o seu pitch. Tudo o que eu estou falando aqui está dentro de um módulo posicionamento. Então, é importante você fechar esse aspecto. O que é posicionamento? Estou dando exemplo aqui para poder vocês digerirem isso nos seus produtos. O que é posicionamento?
né? Como está a sua bio? Qual é o seu pitch de venda? Né? O que você faz? Eu ajudo você a fazer isso, aquilo. Eu ajudo você a ser fera no Lightroom. Né? Qual é a sua história para você contar? Isso é o posicionamento. Né? Como é que está a sua apresentação nas redes sociais? A questão de ser congruente, paleta de cores, tudo que favorece o seu posicionamento no mundo digital. A roupa que você está vestindo faz parte do posicionamento que você quer. Né? Eu já, muitas vezes, fiquei de terno e gravata, não no digital, mas trabalhei muito tempo de terno e gravata. Né? Tem empresas que só entram se tiver terno e gravata. O módulo do produto digital é a escolha do seu produto, a grande promessa que a gente falou, né? A grande promessa, o Roma, para onde você vai ajudar a pessoa para ir do ponto A ao ponto B. Nós estamos fazendo a aula, por exemplo, aqui, que é estruturando o conteúdo das aulas. Né? Estruturando o conteúdo das aulas. Vou até colocar aqui agora. Ó. Pronto. Tá? Então, você tendo essa visão macro, para depois fazer o micro, é perfeito. Ok? Aí vai o módulo 6, que é o conteúdo perfeito, né? Conhecendo os gatilhos mentais. Isso faz parte de quê? De um módulo chamado conteúdo. Né? A estrutura de comunicação dos seus conteúdos. Títulos eficientes. Repara, é lógico que está um passo a passo, mas, por exemplo, títulos eficientes, ele está contido aonde? Está contido dentro do módulo conteúdo perfeito. É o conteúdo. Tá? E aí você pode... E é legal na estrutura do Hotmart, por exemplo, que quando você grava essa aula, títulos eficientes, por exemplo, se você acha que o título eficiente tem que acontecer antes da estrutura de comunicação ou depois, você pega ele ali, arrasta para cima, arrasta para baixo e pronto. A ordem se ajusta. Alexandre, eu gravei a aula toda, terminei a estrutura toda e esqueci. Vai lá, grava a aula e insere ela no meio. Não tem problema nenhum e na mesma hora se ajusta. Aí, para isso, no primeiro momento, eu recomendo que você não faça uma numeração, porque senão você mudar uma coisa, entrou o número 7, eu vou ter que mudar tudo para 8, entendeu? O número sequencial está lá e você teve que entrar com um item no número. Então, não boto números, para eu ter flexibilidade dessa mudança, entende? Para eu poder mudar isso de forma mais confortável. Tá? Então, essa parte... dessa visão, ela é extremamente fundamental, tá? Ponto A ao ponto B, tá? Então, assim, é uma visão verdadeiramente macro. Então, você está saindo de Santa Catarina, de Pomerode para São Paulo, você sabe que você vai ter que passar por outras cidades X, cidade Y, então é aquela visão macro. Mas como passar cada parte, cada etapa, né? Então, essa é a etapa do passo a passo, ela é fundamental. E aí, tem o cenário de que aí você realmente, por isso que eu falo, não te preocupa se você esqueceu alguma coisa ou não, porque mesmo que você, sem querer, faltou alguma informação para o seu curso, o aluno vai te cobrar. Então, pode ser que o aluno fale assim, Paty, eu estou com dificuldade de fazer o clareamento dos dentes no Photoshop. Aí você, nossa, esqueci essa aula. Não, olha só, vou gravar essa aula e vou inserir ela no módulo da edição perfeita, do módulo tal. E aí você grava, faz a aula, insere dentro da área de membros e comunica aos seus alunos através do grupo do Facebook, ou do Telegram, ou do WhatsApp, como você definiu manter o contato com os seus alunos. Tá? E aí sempre vai ter isso. Olha, gente, entrou uma aula nova.
Não, o Facebook mudou as regras, né, um monte de regra de pixel e tudo mais, através do aplicativo do iOS 14, que é do iPhone, na versão 14, que afetou um monte de coisa. Se eu já tivesse com a aula gravada de novo do Facebook, eu teria que gravar essa aula, falar, gente, olha só, acabei de gravar uma aula dessa. Então, isso se muda o tempo todo. Tá? Se o aluno não estiver satisfeito com alguma informação ou ficou alguma dúvida dentro da sua aula, ele vai te cobrar isso dentro da própria área de membros, no comentário ou no grupo, ele vai te cobrar. E aí você refaz aquela aula se necessário for. O que eu recomendo é ter o nome do produto lá, né? Você já sabendo a persona e tudo mais, ter o nome do produto e a promessa do produto. Porque quando você tem essas duas coisas, você vai saber o caminho que ele vai fazer. Muitas pessoas acabam se congelando totalmente e não fazendo o que teria que ser feito por esperar entender o melhor momento de fazer o curso. Entende? E quando, na verdade, quando você começa a gravar as aulas, e no meu caso, tem casos às vezes que o máximo que acontece é eu ser, entre aspas, redundante. Nossa, eu já gravei essa aula aqui já, sabe? Praticamente igual. Então, para isso você tem que se organizar. É por isso que eu falo que é extremamente importante você ter o nicho definido para evitar o retrabalho lá na frente. Imagina tu preparar tudo aquilo ali, depois que não era bem aquilo que eu queria, e aí faz tudo de novo, né? Não dá uma de Alexandre lá de trás. Então, assim, a visão macro, quando você domina algo, ela é fácil. Né? Como eu faço feijão? Né? Abrir o feijão, deixar de molho, fazer remolho, etapas isso é passo a passo. Alexandre, mas isso é muito básico. As pessoas não precisam ensinar o básico? Precisa. Eu preciso te ensinar como criar uma conta no Instagram? Preciso te ensinar como a criar uma conta no Instagram. Agora, se você, aluno, vai assistir a aula de como criar uma conta no Instagram, você só vai fazer isso se você tem dúvida. Então, onde eu quero chegar? Que mesmo que você visualize todos os módulos dentro do Clube Transição Digital, que não sejam as aulas ao vivo, você não precisa se preocupar. Você pode e deve pular, se não fizer sentido para você. Ou melhor, se não fizer sentido para você, no momento que você se encontra. Um dos maiores erros de quem compra um curso online é querer assistir todas as aulas para depois voltar e começar a colocar em prática. Repito, a parte mais importante, repito das aulas passadas, é você estudar, ou se informar, ou assistir o vídeo do YouTube, que seja, do momento que você está. Não do momento do 7º degrau da escada, se você não subiu o 3º. Então você tem que identificar qual é o meu momento agora. Meu momento é capturar leads. Meu momento é me posicionar. Meu momento é criar conteúdo. Meu momento é fazer lives. Meu momento é fazer Reels, porque aumenta o engajamento. Você quer fazer Reels? Então o que você vai fazer? Você vai estudar sobre Reels. Você vai comprar o curso online? Vai. Curso online de quê? De Reels. Quanto custa? R$97. Ou então, não, mas eu não quero ficar comprando as coisas. Ok, vai para o YouTube. Como fazer Reels. Vai ter vários vídeos. Talvez você não saiba. Eu e minha esposa, a gente compra curso online o tempo todo também. A Zula vai comprar agora de Reels. Eu comprei já mais 2 cursos, já só mês passado, online.
Por quê? É o momento. E outro que é legal é o seguinte, no meu caso, eu gosto muito de comprar ele... vocês estão me ouvindo bem? Tem um alerta aqui no meu sistema. É importante você comprar no momento que você está. E detalhe, use da garantia dos produtos digitais que prometem e de repente não compre e pede o dinheiro de volta, que é a coisa mais fácil. Basta mandar um e-mail para o suporte do produtor digital com cópia para o suporte da Hotmart. Porque a Hotmart, ela mesma não quer nem saber do produtor. Se o cara pediu, ela mesma já devolve o dinheiro. Filha, Mel, pega água para papai, por favor, aqui. Acabou. Obrigado. Vem cá, dá um beijo. Vem. Vem. Você tá toda bonitinha. Vai, aproveita aqui a oportunidade, menina. Aqui, ó. Olha ali, ó. 2 câmeras aqui para você, ó. Ali, ó. Ó o Brasil. O Brasil tá vendo você, mulher. Dá boa noite para eles, dá. Eles estão te escutando, pai. Ei! Ora! Tem que fazer coach dessa menina. É de lua. Mas, enfim. Então, é importante esse ponto porque muita gente trava aí também. Ela tem um nicho, ela sabe a quem quer atingir. Né, Sheila? Tem gente que trava esse ponto. Então, obrigado. Obrigado, filha. Então, é extremamente importante que saia do zero. E outra coisa interessante, quando a gente nunca fez nada nesse sentido da estrutura, por exemplo, Sheila nunca gravou uma aula, né? Nunca botou uma câmera, gravou. Então, esse primeiro vídeo é o mais difícil. E não é só pela possível timidez ou não, porque tem gente que não é tímida nenhuma. O problema é o que falar, né? O que dizer. Então, por isso que essa aula ela é proposital para esta finalidade. Alexandre, qual a estrutura de comunicação? Tem que falar da dor, do prazer, da história para os meus alunos dentro do curso? Não. Liberdade total. Existe alguma regra da comunicação? Não, a não ser deixar claro as coisas e fazer a pessoa e cumprir a sua promessa do seu produto, do ponto A ao ponto B. Você tem que levar ele do ponto A ao ponto B. E olha que o barato. Depois que ele atinge o ponto A ao ponto B, vamos imaginar, ponto A Paty resolve fazer aula sobre como introduzir como começar no mundo da fotografia, como viver da fotografia. É básico, do zero, né? Escolha da câmera, módulo da câmera, módulo de iluminação, módulo cenário, uma visão macro da possibilidade, né? Módulo de atração de... Aí ela atinge a pessoa compra o produto dela, ela atinge a promessa, ela cumpre a promessa de como introduzir na fotografia. Então a pessoa sabe como configurar uma máquina fotográfica, eu não sei, como ISO, abrir ISO, diafragma, essas coisas todas, vai fazendo isso. Olha que legal, você terminou aquele curso, você entregou aquilo, você levou o seu aluno do ponto A ao ponto B, o que você pode fazer? Criar um curso complementar para levar do ponto B ao ponto C. Aí a Paty percebe, quando ela vende esse curso, ela percebe que os alunos dela, tá todo mundo assim, Paty, como é que eu faço para vender? Pô, mas o produto digital dela é como introduzir a fotografia, como clicar, como fazer fotos. Não é como vender, mas repara que a dor da audiência dela vai ter ponto que vai falar assim,
Paty, eu quero saber, e agora? Pô, legal, já aprendi já como vender. Aí ela tem duas saídas. Criar o segundo curso, como atrair clientes de fotografia, que não só pega os atuais alunos do primeiro curso, como aqueles que não compraram o curso dela, mas que participaram do aquecimento, receberam os e-mails, assistiram os vídeos, e que aquele momento não era daquela pessoa, ou o que ela estava prometendo, a pessoa já se garantia, achava que não precisava aprender. Mas quando a Paty lança o segundo produto dela, que é para complementar o primeiro, tem casos que as pessoas vão comprar só o segundo curso, porque é o momento dela, como aumentar. Ela tem essa opção. Ou ela tem uma outra opção, ela vai falar assim, mas Alexandre, nem eu sei vender. Mas eles estão perguntando, o que ela faz então? Ela convida um expert da área para gravar uma aula, que pode ser até no formato entrevista. Ela pode entrevistar aquele expert e aí pegar aquela aula e inserir aonde? Nos bônus da estrutura. Então, que não deixa de ser algo complementar para ajudar a audiência dela. Tá? Não é para fazer sobre como emagrecer. Não tem nada a ver com a fotografia. Ah, eu vou colocar também nos bônus para você aprender a emagrecer. Não tem nada a ver. Tá? Então você precisa, aí você convida esse expert, e normalmente esse expert ele quer aumento de visibilidade, quem está no digital tem muito isso, então ele não cobra nada. Ele não cobra nada porque ele aumenta a audiência dele. Então, normalmente, esses palestrantes do mundo digital, eles não cobram nada para dar palestra. Até porque eles ganham de outra forma. Eles ganham através de, durante uma aula, uma palestra, ele abre para... Olha, você gostou dessa ideia? Eu vou deixar aqui os PDFs da minha apresentação para você baixar. Só botar o e-mail. Ela captura o lead, bota no aquecimento do produto digital dele e ele vai vender depois no final. Então, a forma de monetizar desses experts do marketing digital é essa. Enfim, só fechando parênteses aqui. Tá? Então, a parte de bônus, ela pode encaixar em relação a isso. Ela pode fazer parcerias, né, para complementar a aula. E lembre-se, nós estamos falando de aulas gravadas, de passo a passo, de aulas gravadas. Um modelo de negócio do digital é gravar a aula e deixar lá na área de membros. Ah, vou deixar por 1 ano de acesso, por 2 anos de acesso, por acesso vitalício? Modelo de negócio, você decide. Você decide. Entendeu? Isso é que você precisa... E aí sim, e não precisa engessar. Por exemplo, nós fizemos um produto lá no meio da pandemia da Azula lá de fotografia, de fundo fotográfico. Fizemos 50 vendas, acho que no primeiro dia, primeiro lançamento. E esse produto, ele está com acesso vitalício. O que é acesso vitalício? A pessoa tem login e senha, enquanto a coisa existir, está lá. Está lá. Então, ele pagou e não vai precisar pagar mais. Tem aqueles que não. Aí 1 ano acaba, tem que pagar mais para renovar. Aí eu resolvo, no meio do caminho, mudar o jogo. Olha, a partir de agora, o Liberdade Criativa vai ser renovado e vai ter que ser pago. Então, para quem já pagou, ficou no benefício. Para quem não entrou no benefício atrás, perdeu a oportunidade. Aí entra um belo gatilho de venda, que é o gatilho da escassez. Eu posso chegar para a audiência e falar assim, gente, vocês lembram que a Liberdade Criativa é um produto de acesso vitalício que você paga e pode acessar quantas vezes quiser, durante o tempo que for e tudo mais? Pois bem, vou informar para vocês que essa oportunidade vai acabar em 2 dias. Então, quem quiser ainda ter acesso vitalício, clique no botão abaixo e você tem até amanhã para poder comprar.
a partir depois de amanhã, este produto terá acesso por 1 ano apenas. Repara que se eu disparar, vê se faz sentido, se eu disparar esse e-mail para essa audiência, vai cair uma venda, não vai não? Eu acho que cai uma venda. Eu acho que cai uma venda com uma copy, isso aí, copy, né, um texto persuasivo, verdadeiro, que aí eu não tenho mais como fazer depois, não tem como dar para trás, verdadeiro, e fazer cumprir isso. As pessoas que compraram como a parte esse produto antes, vão ficar amarradão. Pô, me dei bem, já tenho e tal, vou ter acesso vitalício. Agora quem quiser entrar vai ter que pagar todo ano. Entende? Então, esses são modelos de negócio. Mas o objetivo principal dessa aula é vocês saírem desse, quer dizer, quando já passaram por isso, eu acho que sair desse pontapé inicial do produto. E aí, queira ou não queira, né, a gente pode ensinar a fazer isso, fazer aquilo outro, e isso que realmente frita a nossa cabeça, que é tanta coisa que a gente pode ensinar, que a gente pode aprender, que a gente pode passar, e aí a gente acaba não começando nada, né? Então, no mundo digital. Então, eu vejo que uma vez que você tenha esse, e detalhe, repara que eu não estou falando para gravar a aula, estou falando para estruturar os tópicos. Porque você vê pelas aulas que eu estou fazendo no YouTube de forma gratuita. Quando eu gravo uma aula para o YouTube hoje em dia, claro que já faz parte da estrutura da própria aula da área de membros. E aí eu vou tirando do ar depois. Esse é o meu modelo de negócio, onde, de uma certa forma, eu sozinho consigo conduzir. Gravar uma aula macro, editar ela, tirar pedaços para divulgar, tirar ela e fazer os inserts, que eu faço os inserts. Lá no vídeo do YouTube, vocês não veem. Parte da aula será a mesma, e aí vai aparecer assim, dentro da área de membros. Na área de membros, você não vai ver eu falando, assine o canal, ative o sininho. Não, você vai ver o contrário. Olá, sócio, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Então, isso é uma deixa, que aí a edição vai fazer o corte e encaixa. Para que isso? Para que a gente possa otimizar todo o processo. Todo o processo, para a gente não ter desperdício do tempo. E tentar agradar aí, tentar resolver a parte do YouTube, a área de membros, enfim. E por isso que eu tenho não só minha consciência tranquila, como eu sei que eu não teria reclamação, porque no YouTube as pessoas não têm a oportunidade de estar comigo e tirar dúvidas, como nós temos aqui. E aí que eu volto a dizer, repara que é o modelo de negócio. O que é o Grupo Transição Digital? É isso aqui. De bônus é a área de membros. Se você olhar a página de vendas do Grupo Transição Digital, ele deixa bem claro isso. O que você compra é isso aqui. E aí você tem a área de membros para reforçar, para fortalecer a compreensão, o seu conhecimento em relação a isso. Tá? Então, assim, vou abrir para perguntas e respostas em relação à aula inicialmente, sobre o que eu botei aqui agora, de forma clara. Deixa eu ver aqui. Isso. E aí, pode, inclusive, depois daqui a gente poder responder as perguntas em relação a este momento da aula, pode, inclusive, brainstormar aqui o produto de vocês. E aí, isso aqui não vai para o YouTube, tá? A gente vai encerrar por aqui. Ok? Vou abrir para perguntas e respostas, mas antes vou encerrar então aqui. Bem, pessoal, agora eu vou direto aqui com nossos alunos do Clube Transição Digital, momento exclusivo deles, mas fica aí a dica para você estruturar os módulos, tá? No passo a passo, facilitar. Grava logo, bota a câmera, grava, se precisar gravar de novo, ok, não tem problema. Depois isso vai entrar no piloto automático, você vai ver como é fácil preparar tudo isso
de uma certa forma, porque são várias aulinhas que você vai gravar. Aí fica uma dica, se você puder gravar uma aula em tempo de 7 a 14 minutos cada aula, isso vai vai facilitar muito o aprendizado da sua audiência. Então, média de 14 minutos é bem legal você trabalhar isso. Tá bom? Se você gostou, assina o canal, ativa o sininho para você não esquecer absolutamente de nada do que a gente faz aqui no Projeto Transição Digital. E agora eu vou para os alunos do clube. Bora vencer aí. Fui!